E o Senado vota na próxima semana o projeto que muda as regras do PERSE, o programa criado na pandemia para socorrer o setor de eventos. E a expectativa é grande entre empresários. Confira agora os detalhes com o Daniel Lian. A manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos implementado durante a pandemia da Covid-19 para auxiliar empresas que foram afetadas pelo lockdown na época é aguardada com ansiedade por empresários e empregados ligados a bares e restaurantes. O governo federal e as entidades que representam os setores do PERSE assinalam números divergentes sobre o impacto da ação no orçamento. Um estudo da Associação Nacional de Restaurantes indica que a alimentação fora do bar emprega mais de 1,4 milhão de pessoas. Porém, de acordo com a instituição, o segmento é a única atividade de serviços que não recuperou o patamar pré-pandemia. Rafael Cardoso, diretor de Relações Institucionais da ANR, destaca que o programa é essencial para a recuperação da atividade. O PERSE ele é um programa bem mais amplo que só a isenção de impostos. A gente teve, por exemplo, uma renegociação de dívidas tributárias, que foi no início do programa, e também a isenção de impostos. E a isenção de impostos é o que permanece até hoje e que deveria permanecer até 2027. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na discussão e afirma que já há um acordo político entre o governo e lideranças partidárias para a votação do projeto de lei que limita o programa, estipulando um custo máximo de 15 bilhões de reais. Rafael Cardoso enumera os impactos que podem vir pela frente caso o programa não siga até 2027. Isso pode causar danos muito severos, tanto em relação ao fechamento de muitos estabelecimentos, como uma mão de obra massiva. Isso pode virar um ciclo muito ruim. Porque se você fecha um estabelecimento, um bar, um restaurante, a gente está falando, primeiro, de desemprego, né? Nós vamos desempregar muitas pessoas. Além disso, nós temos fornecedores. Quem fornece para bar e restaurante, se o bar e restaurante quebrar, ele não vai conseguir pagar os fornecedores. Caso o custo em valores corrigidos pela inflação ultrapasse 15 bilhões de reais, o governo poderá enviar no segundo semestre de 2025 um projeto de lei ao Congresso para alterar as alíquotas dos tributos. Vamos continuar nesse tema. Então, a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do PERSE. Agora, então, a iniciativa é levada justamente para o Senado. Nós vamos conversar agora com o Paulo Somuti, que é o presidente executivo da Abrazel, para conversar conosco. Eu queria que você falasse, Paulo, né? Nós tivemos aquela ameaça de não a prorrogação ainda, e isso ficou colocado. A gente conversou também sobre isso. Ficou a contento aí do setor? O setor imagina também que a manutenção desse programa possa gerar também impostos aí que sejam equivalentes aí àquilo que o governo está abrindo mão. Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo. Bom, nós ficamos bastante satisfeitos com o resultado da votação na Câmara. Houve um debate amplo, né? Inclusive estivemos aqui discutindo isso com a participação do ministro Haddad, com o presidente Lira, agora recentemente com a relatora Renata Abreu. Então, assim, houve uma construção que eu considero muito positiva, né? Nós tínhamos aí uma possibilidade de termos zerado o apoio aos setores de eventos, bares e restaurantes, e isso foi revisto. O governo falava em não gastar mais de 25, no final das contas nós estamos chegando aí para um número, neste período, de 45 bi, ou seja, houve bom senso, houve discussão, e no caso dos bares e restaurantes, a medida ainda foi mais favorável, porque nós estávamos prejudicados por um cadastro burocrático que era no Ministério do Turismo, que deixou muitas das empresas de fora. Então, o governo ouviu o nosso pleito, o parlamento, e a gente reabriu, especialmente a deputada Renata Abreu nos deu a oportunidade de rever agora na sua relatoria este prazo. Então, nós esticamos por mais 2 anos o período de empresas cadastradas no Ministério do Turismo, favorecendo um conjunto muito maior.
Então, o setor de bares e restaurantes saiu satisfeito, os que cuidamos de uma preocupação do governo, que era não deixar isso muito aberto, uma possibilidade de um déficit aí de até 100 bilhões, que ficou de bom tamanho. Agora vamos para o Senado, né? Paulo, agora a pergunta do nosso comentarista Mano Ferreira. Bom dia, Paulo. O economista Milton Friedman tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que nada mais permanente do que um programa provisório do governo. A minha pergunta é a seguinte: claro que todos os setores desejam sempre ter benefícios e redução da carga tributária, mas a gente sabe que se a gente não conseguir fazer isso de forma estrutural, colocando apenas de forma setorial, a gente acaba fazendo com que todo o resto da economia acabe pagando o custo do benefício para um único setor. Claro, o setor de eventos foi mais impactado pela pandemia, mas a minha dúvida é: como que a gente pode avaliar o resultado dessa política? Ou seja, como não parece que a prorrogação agora é mais uma das prorrogações que acontecem no Brasil o tempo todo? Ou seja, não é mais um programa emergencial que vai acabar virando um programa permanente? Qual seria o resultado esperado para que o programa emergencial deixasse de ser emergencial? Bom, Mano, eu concordo com você plenamente, né? E a gente vê essa situação acontecendo sempre. Um exemplo disso é a desoneração dos 17 setores, né, que está sempre sendo prorrogada, era para ser temporária, mas não é o que acontece no PERSE. O PERSE já surgiu com a previsão de 5 anos, e o que houve foi uma tentativa estranha do governo, ao final do ano passado, de encerrar com benefício no meio do período, ou seja, que ele deixaria de existir após apenas 2 anos. O parlamento, de maneira unânime praticamente, aprovou por 5 anos. O que se corrigiu agora e que foi muito positivo, vai na direção que você fala. Não há, primeiro, como tirar o espírito da lei. O espírito da lei era recompensar parcialmente esse setor de bares, restaurantes, hotéis e outros que sofreram desproporcionalmente na pandemia, pagando uma conta, a nosso ver, injusta e desproporcional pelo bem da sociedade. Então, o que a gente está recebendo agora é um pouco do que a gente entregou no passado para a sociedade. Muito diferente de programas que nunca se encerram no Brasil. Muitas vezes a gente vê isso na indústria automobilística, estamos vendo aí na desoneração da folha. A questão da desoneração da folha para nós deveria ser para todos e não para alguns e feitas de maneira sempre prorrogando. Então, acho que o Brasil amadurece a discussão, a sua colocação é perfeita. Nós, nos bares e restaurantes, jamais demandamos um programa permanente. Pelo contrário, estamos tendo uma compensação parcial de uma conta que pagamos para o benefício de todos. Então, estamos muito confortáveis como cidadãos e como liderança no setor em defender o bom uso desse negócio. O que se corrigiu foi gente que talvez não devesse estar no programa, porque o programa não foi bem concebido do ponto de vista regulamentar. Nós tiramos questões de fraudes, havia empresas fraudando, segundo o ministro Haddad, que também coube a Receita a intervir. Então, acho que estamos exercendo algo de uma maneira muito diferente daquela que você colocou aí do Friedman. Nós não estamos falando em nada e nem vamos pleitear. Mais ainda, houve uma decisão muito importante de limitar os próximos anos a 15 bilhões de reais. Ou seja, se nós chegarmos a 15 bilhões, o programa encurta ao invés de ser prorrogado. E estamos todos de acordo. Isso foi um acordo feito com muito trabalho. Segunda-feira agora estava com o secretário, né, o nosso ministro Padilha. Houve um acordo envolvendo o parlamento, com a atuação da agente comercial de comércio e serviço, os relatores. Acho que foi uma decisão madura, transparente e sofrida, mas com resultado justo a nosso ver. Comentarista José Maria Trindade. A minha pergunta vai no sentido do setor como um todo, né? O setor de turismo, de bares e hotéis, que eu entendo que é muito grande no Brasil. E a minha pergunta é se ele é sustentável, se ele se mantém mesmo sem a ajuda do governo. E, por outro lado, eu queria saber o seguinte: esse programa, ele ajudou, né, os que sofreram, talvez seja o setor que mais sofreu durante a pandemia, e só não acabou porque o delivery pegou e alavancou muitos
empresários do setor. A minha pergunta é se, agora passada a economia, houve renovação, quer dizer, em alguns setores apareceram pessoas novas, grupos novos. Como é que ficou depois da pandemia e se o setor é sustentável? Maria, sua pergunta é muito importante e é um grande desafio nosso e da sociedade garantir que esse setor tenha uma situação melhor. Então, eu vou te dar alguns números que mostram que a sustentabilidade é muito arriscada. Nós temos hoje uma vida média no setor de 3,6 anos. Para recuperar um investimento, nós precisamos de pelo menos 5, ou seja, nós estamos num setor que tem destruído riqueza. Então, nós vamos fazer um plano de recuperação. Nós estamos hoje com 4 em cada 10 das empresas com dívidas em atrasos. Destas devendo imposto federal 80%, já 1/4 delas devendo em encargos trabalhistas, uma situação muito dura. O primeiro trimestre não foi favorável, a gente enfrentou um trimestre com o consumidor sofrendo aí com a inflação de alimentos muito maior do que a inflação média. A economia desacelerou nos últimos 3 meses dos anos, na verdade no segundo semestre do ano passado, que também acabou refletindo sobre o nosso resultado, que a gente é um setor muito ligado ao bem-estar financeiro do consumidor. Então, nós estamos muito preocupados com o que você chama de sustentabilidade do setor. Como é que nós vamos, inclusive, recuperar essa massa de empresas tão grande, de empreendedores que estão aí em dificuldade. Daí nós fizemos uma grande contratação agora com a Fundação Getúlio Vargas, com apoio aí da Coca-Cola em especial, para que possamos fazer um plano de recuperação setorial que envolva município, estados, União, mas não somente as grandes empresas, entidades de fomento como o SEBRAE, o SENAC. A nossa visão para que você tenha uma resposta positiva à sua pergunta, que seja que nós tenhamos um setor sustentável e capaz de se recuperar e de gerar riquezas socioeconômicas, como é típica da nossa atividade, nós vamos precisar de um esforço coletivo da sociedade e é esse plano que está sendo desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Conversamos com o Paulo Somuti, presidente executivo da Brasel, falando a respeito da continuidade, então, do PERSE. Paulo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Até a próxima, um ótimo final de semana. Muito obrigado, Marcelo. E agora é trabalhar lá no Senado para que as boas medidas sejam aprovadas. Muito bem.